E aí, tá tranquilo? Tá suave? Hoje vamos falar sobre jogos de videogame, começando por aquele que foi o meu primeiro console, o NES, que na verdade chegou aqui no Brasil como Dynavision ou também como aquele Polystation, que tem uma interface muito parecida com a do PlayStation, mas quando você abria, zaz, era um jogo do NES. Pegadinha do malandro! E o Dynavision 3, que foi aquele que eu tive, ele era para fitas de 30 e 60 pinos. Para você que é minha tia que tá chegando agora... Para você que é minha tia que tá chegando agora e não sabe o que é um NES, NES é um dos primeiros videogames que saíram. Logo após aí o Atari, foi um avanço muito grande para a linha dos consoles, né, que são os videogames. E esse, por sinal, que foi o primeiro videogame que eu tive, ele tem uma ampla variedade de jogos e de modalidades diferentes, de variedades de jogos diferentes que se tinha naquela época. Eu tô falando ali dos anos 80, que vocês vão poder conferir aqui. Eu prometo para vocês que desses 20 jogos que eu vou trazer aqui, vai ser de uma maneira crescente. Ou seja, daqueles que foram os meus menos favorecidos para os mais favorecidos, que são aqueles que eu mais jogava, que eu mais gostava. Então simbora, porque a gente vai decolar! Em 20º lugar dos jogos favoritos do NES, pra mim aquele que foi um dos primeiros que eu joguei foi o Pinball. Cara, eu nunca cheguei a jogar propriamente assim nos fliperamas o Pinball, mas eu jogava muito quando eu era pequeno. Ele é um jogo com características únicas assim, e para um jogo simples como o Pinball, que poderia ser claramente não deixar a bolinha cair e você perder as vidas que você tinha para jogar, o Pinball ele era cheio de recursos que fazia com que você acertasse certos lugares e ganhasse bônus, além da pontuação, além daquela emoção de você não deixar a bolinha cair, você fazia ao máximo, atingir os recursos daquele jogo para que tivesse suportes para que você não perdesse. Era um jogo muito dinâmico. E uma coisa muito legal para falar ali do Pinball é que se você acertasse uma parte secreta da fase, você comandava o Mario segurando uma plataforma para não deixar a bolinha cair. Em 19º lugar temos Lunar Pool, ou Lunar Ball, como é conhecido em alguns países. É um jogo que parece se passar no futuro, devido aos tipos de mesa de sinuca que tem. As regras são as mesmas de um jogo de sinuca convencional, mas a dinâmica que você pode de jogar o jogo com formatos de mesa diferentes é algo realmente único. Coronavirus! Coronavirus! Em 18º lugar temos um jogo de 1987. O jogo é o Bomberman. Eu acho que essa é a segunda versão que foi lançada. E é um dos jogos assim, nossa, que eu amava jogar. Poder prender os inimigos, explodi-los com bombas e poder criar a sua própria estratégia de como detonar todos eles para vencer o jogo. E nessa ampla variedade de jogos que a gente tinha antigamente, hoje a gente não encontra tal variedade de diferentes tipos de jogos nos consoles atuais. Eu fiquei impressionado quando comecei a reviver esses jogos antigos. Quase ali no finalzinho da era do NES, que foi de 1985 a 1995, o joguinho Jurassic Park de 1993 surgia ali. E o joguinho difícil esse, bom, pelo menos na minha idade era, né? Já que eu tô falando ali que eu jogava esse jogo quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade. Foi um dos joguinhos bem complicados de jogar. Ao mesmo tempo que era gostoso de você ir lá e caçar os dinossauros, né? Você ali comandando o Dr. Alan Grant, queria salvar ali a Alex e o Tim, né? Daquela ilha onde os dinossauros fugiram todos. Esse é um jogo assim que eu lembro de ter ficado um pouco perdido assim, sem saber exatamente para onde ir, não conseguia avançar muito naquele jogo. Mas eu, né, naquela idade achava muito divertido sair com a arminha e atirando nos dinossauros e caçando eles e tentando avançar ali o jogo como desse.
o divertidíssimo Balloon Fight. É um jogo que você é um homenzinho cujo objetivo é estourar a bexiga de outros adversários. É um exemplo da diversidade de jogos daquela época, coisa que você talvez só veja nos celulares hoje em dia. Mas pensa num jogo muito diferente, e Balloon Fight é um deles. Nesse mesmo ano tivemos um outro jogo que é um clássico. É um dos jogos mais lembrados que eu vejo assim nessas páginas, nessas comunidades de videogame. É o Road Fighter. Como é que é? O Road Fighter, de 1984. Nesse jogo, o objetivo é você atravessar uma longa pista, onde você tem vários veículos no qual vão te atrapalhar até você chegar no final. Entre esses, você tem um carrinho, que é o branco, que você precisa pegá-lo, que vai te dar mais combustível para você conseguir chegar até o final. Uma das curiosidades desse jogo é que se você conseguir grande velocidade sem bater, em um determinado momento você vai ser ultrapassado pelo Superman. O Road Fighter é um desafio para ser jogado até os dias de hoje. É muito divertido e você pode ter ele na palma da sua mão. Outro jogo divertidíssimo de 1985 foi o Field Combat. Um jogo onde você comanda um tanque de guerra que mais parece um disco voador. Já chegou o disco voador! Nele você comanda outros exércitos, podendo abduzir os soldados ou veículos do inimigo. Você também pode recorrer a outras coisas do seu próprio exército, como tanques, helicópteros ou soldados que irão te auxiliar nessa guerra. Outro jogo também falado bastante nas redes sociais, além do Road Fighter, é Circus Charlie. Eu acho que esse foi um dos primeiros jogos que eu tive. Eu lembro bastante dele, era um jogo bastante divertidíssimo. Eu lembro que esse jogo era um pouquinho complicado e demorava um pouquinho para pegar a manha de como jogar ele, saber o local certinho onde você pular. É um jogo que testa a sua paciência, porque você não pode ser acelerado para fazer tudo aquilo de uma vez só. Você tem que voltar às vezes para trás para poder pular de uma bola para outra. É um jogo que trabalha bastante o desenvolvimento humano, como paciência e equilíbrio. Assim como esses dois jogos que eu acabei de citar, o Excite Bike também é um dos jogos que aparece bastante. O Excite Bike é um joguinho de moto onde você controla a velocidade de sua motinha em corridas que você pode fazer. O curioso desse jogo é que ele possibilitava você construir a sua pista do jeito que você quisesse. E se você não fizesse muito certinho, corria o risco de você cair na sua própria pista. Era um jogo divertidíssimo. Por essa característica que ele já podia se fazer naquele tempo, de você poder construir a sua própria fase e jogar quantas vezes você quisesse. Um dos jogos que eu mais jogava nos sábados de manhã era o tênis. Bom, não tinha muito segredo nesse jogo, era um jogo de tênis. Nossa, como eu jogava horas, mas só virtualmente, porque fisicamente para tênis eu sou um fiasco. E uma curiosidade nesse jogo é que você tinha como juiz o Mario, que ficava ali avaliando e dando pontos a cada jogada. Bom, agora acabei de perceber um detalhe que quando eu fiz essa lista eu não tinha percebido, que os meus jogos favoritos são acima de 1985, como por exemplo um dos jogos que é chamado de jogos de navinha, ou jogos de navezinha, que seria talvez eu acho que o mais correto, que é de 1986, é o B-Wing, que não é aquela nave do Star Wars não. Mas o B-Wing era uma nave muito diferente, onde possibilitava escolher qual o acessório que você gostaria da sua nave para poder detonar no meio do caminho. No meio do caminho aparecia um outro modelo que você teria de tiro para detonar os inimigos. Mas eu geralmente desviava desses para ficar só com aquele que era das bolas giratórias, que era o mais legal de todos.
Em 1990 nós tivemos um jogo de tanque com 3 nomes. Poderia ser o Tanque 1990, ou o Battle City, ou o Battle Tank. Esse eu confesso pra vocês que eu não me aguentei, procurei no Google e foi um jogo que eu quis jogar na hora. E eu não consegui passar da terceira fase. Eu não lembro como é que era na época, mas esses jogos de estilo NES são jogos extremamente difíceis. Se você morresse na 15ª fase, era lá pro começo que você voltava. Então são jogos muito difíceis. Por exceção no computador, eu vi que tem uma extensãozinha que você baixa e se você morrer, você pode continuar da fase que você parou. Mas na minha época não era assim não. Perdeu, voltou tudo. O jogo de tanque era um jogo bem legal, assim, onde você tinha que destruir seus inimigos, também defendendo a sua bandeira, não deixando que eles detonassem ela, porque, né, obviamente você perderia o jogo. A partir do momento que você fosse destruindo os tijolinhos, essas coisas assim que tivessem em volta, ou destruindo até outros tanques, você ganhava recurso ou poderes para o seu tanque, que facilitaria a destruição dos outros. Seja como reduzir a velocidade deles, congelar eles ou dar um tiro mais forte naqueles tanques que precisavam dar de 3 a 4 tiros a mais. E por falar em jogos diferentes, um dos que eu lembrei aqui foi o Ice Climber, de 1985. Nele você quebrava pecinhas de gelo ou você quebrava partes da montanha mesmo, pulando em barras que se movimentavam, até você chegar no topo dessa montanha, escalando ela por dentro, para se agarrar a um pterodáctilo. Eu acho que é isso. E quem chegasse primeiro ganhava. Em 1982 nós temos aquele jogo que era favorito pelas crianças do Stranger Things, Dig Dug. E acredite, eu era muito bom. Mas eu jogava despreocupado com a pontuação, de fazer mais ou menos pontos. O legal mesmo era poder passar das fases inflando os inimigos, explodindo eles ou derrubando uma pedra em cima deles. Essa era a diversão do Dig Dug. Um outro jogo aqui de 1990 que foi uma grande evolução gráfica para os jogos foi o Tiny Toons Adventure. Bom, eu espero que vocês já conheçam os personagens do Tiny Toons, mas a gente assistia bastante quando passava no SBT. Tiny Toons, com muitas novidades e tudo que fazemos é só pra você. É um jogo bem simples e divertidíssimo, com belos gráficos para aquela época. Ali você podendo escolher um personagem no qual você trocaria no meio do caminho quando você encostasse num balãozinho. Nisso, toda vez você tinha que enfrentar um chefão, que esse era a Felícia, que você tinha que desviar dela até que aparecesse uma porta na qual você pudesse entrar e passar de fase. Em 1992 nós tivemos a versão de Felix o Gato, que graças a Deus não foi baseado na versão psicodélica que saiu alguns anos depois para a televisão, né, do desenho animado, que é as novas aventuras do Felix o Gato, eu acho que é isso o nome. Mas cara, que psicodélico que é a versão do desenho que saiu depois. Como quer as suas pernas? Vista ou crucida? Mas a versão do jogo ainda é bonitinha, era gostosa de jogar. E ele tinha aquela maleta onde ele podia transformar ela num avião ou num tanque de guerra. Era um jogo bem gostoso, era um jogo curto até, mas era bem legal de jogar. Você olha pela capa, parece até um jogo do Indiana Jones. Blood Runner é um jogo meio complicado, onde você tem que fugir de inimigos, fazer buracos onde seus inimigos caiam dentro dele e que você possa às vezes passar por cima dos inimigos para conseguir chegar do outro lado, ou às vezes você tem que arquitetar uma estratégia para que você consiga chegar e pegar o pozinho, que você tem que pegar todos os pozinhos da fase para que libere uma escada para que você passe de nível. Eu desafio vocês a jogarem esse jogo, sabe? Independente da idade, você tem que ter uma boa cabeça e uma boa agilidade para conseguir passar todas as fases desse jogo. É realmente muito complicado. Um jogo clássico de 1989, o ano que eu nasci, foi as Tartarugas Ninjas Mutantes 2, já que a 1 era exclusiva dos fliperamas, daí eles lançaram essa versão para consoles.
Esse é um jogo divertidíssimo de arcade, onde não há muita dificuldade, onde você tem que ir derrotando e seguindo pra frente, derrotando os inimigos e avançando. E uma das coisas que eu mais gostava desse jogo era dar as voadeiras nos inimigos. Esse é um jogo divertidíssimo que não era muito difícil de morrer, por isso que eu jogava bastante e ele tá aqui no nosso terceiro lugar. Um jogo de 1990 que teve uma grande evolução gráfica foi Chip 'n Dale. Acho que é isso que eu pronuncio, não sei, tô errado, mas é o jogo dos atrapalhados Tico e Teco. Cara, como eu gostava desse jogo. É um jogo ali que eu deixava um pouco o primeiro lugar de lado pra jogar esse também, que também era bem legal, bem gostoso de jogar, muito fácil de avançar as fases. O legal de tudo era poder pegar as caixinhas e tacar nos inimigos. Bom, antes de chegarmos no nosso primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas a vocês por eu não ter jogado jogos clássicos. Não sei como isso me aconteceu, mas eu escuto muito falar desses jogos que eu vou citar agora pra vocês. Mas eu preciso fazer uma menção honrosa a esses jogos, que são Mega Man, Contra, Metroid e Castlevania. Não sei porquê, não me pergunte, mas eu acabei desviando desses jogos. Esses jogos não vieram pra mim, ou se vieram, mais tarde. Como eu vou citar pra vocês no próximo jogos que eu vou falar sobre o Play 1, onde eu tive um CD que era sobre jogos do NES. Então nesse CD provavelmente teve esses jogos, mas eu acabava jogando os jogos que eu tive antes, que eram do Nintendinho, né? Quando eu tinha o Dynavision. Bom, em primeiríssimo lugar, se você é fera em videogames, se você lembra dos clássicos que eu tô falando aqui, que foi uma nostalgia pra gente até agora, o primeiro lugar você já devem saber qual que é. It's me, Mario! Super Mario Bros, né? Esse é inevitável, foi o jogo favorito de todo mundo. Se o Mario não foi teu jogo favorito do NES, não fale comigo mais. Brincadeira. Fale comigo sim, sempre. Mas falando aqui pra vocês, né, o Super Mario Bros, eu joguei muito ele e eu não conseguiria resumir em apenas um, eu teria que falar de todos eles, incluindo o primeiro, né, não o primeiro, mas o Mario mesmo, né, o primeiro Mario, com aquela musiquinha clássica. Foi um dos que eu mais joguei também, né? Eu tinha primeiro ele, até eu ter as outras versões, né? Poder jogar o Mario 2, que é aquele que ele catava as plantinhas e jogava nos inimigos, né? Que eu acho que foi o Mario mais diferente de todos, né? Até não fui muito a fundo pra saber, assim, por que ele se diferenciou tanto do primeiro e quanto do terceiro, né? Eu acho que justamente por causa que o pessoal não deve ter gostado tanto da estética do segundo. Mas, né, trago aqui para lembrar para vocês desses jogos, né, principalmente do terceiro, que foi uma revolução, né, gráfica, né? Tanto o primeiro quanto o terceiro, né, foi uma evolução gráfica numa época que os jogos do Nintendinho estavam muito precários, sabe? O Mario 3, né, que veio em 1988, revolucionando aí o videogame, né, e trazendo uma estética de um jogo viciante que seria para todo sempre, né? Então é um jogo muito fácil de encontrar e se jogar até hoje. E também vale a pena citar uma versão do Mario, que é o Mac Mario. Na verdade não é um Mac Mario, foi feito assim um acordo, mas depois foi desfeito esse acordo. Tem uma longa história para explicar essa versão do Mac Mario, né? Que na verdade é uma adaptação, né? Que também eles chamam de hack, de um outro jogo chamado MC Kids, na verdade. E tem também o jogo Armadilho, que também é outro hack que foi adaptado, né, de um personagem lá que é um tatuzinho. Colocaram o Mario no lugar dele, que ele se transforma em tatu e sai quicando, né? Essa é uma versão adaptada que foi chamada de Mario 4, mas que na verdade é um hack, não é a versão oficial do jogo não. Nesse jogo do Mario Armadilho, né, que seria o Mario 4, existia um personagem que a gente chamava naquele tempo de bicho que arrota. Eu não vou mostrar imagens pra vocês aqui, porque eu morro de medo desse bicho, cara. Olha, se tinha um personagem desses jogos, assim, sabe? De todos esses jogos que eu tinha mais medo, e eu acho que eu tenho medo até hoje, eu posso jogar o jogo do Resident Evil o que for, era do bicho que arrota, cara. Ele levantava assim da pedra e dava um arrotão assim, e ele dava insta-kill. Sabe o que é isso? Insta-kill, coisa de só Resident Evil. Ele te matava na hora.
sabe, com o arroto dele. Então era tenebroso, sabe? E de tanto morrer pra esse bicho e não conseguir passar por uma fase, porque você tinha que pular exatamente onde é que ele tava pra passar pra outra parte, que eu nunca mais joguei esse jogo na minha vida. Esse jogo era tenebroso. Mas enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha ficado um vídeo dinâmico, não tenha ficado um vídeo maçante, tá bom? Eu espero que tenha sido nostálgico. Eu vou procurar pra vocês o link pra deixar aqui na descrição, tá? Todos esses jogos que eu falei aqui e mais alguns outros que valem uma menção honrosa, além daqueles que eu citei agora há pouco, uns outros que eu cheguei a jogar antes, né? Para não fazer um top 30 que fosse muito longo, eu deixei mais alguns itens aqui embaixo. Vou pegar todos esses vídeos que eu encontrar na internet e vou deixar o link aqui para vocês, tá? Se vocês quiserem clicar nesses links, vão ser redirecionados a outras páginas onde vocês vão poder jogar esses jogos hoje em dia, que você pode jogar online, né, no teu computador agora ou no teu celular, tá bom? Beleza? Eu agradeço aí para vocês virem assistir. Deixa aquele like. Se vocês ainda não assistiram aquele jogo que eu falei sobre as minhas plataformas de videogame, corre lá e assiste. Eu vou deixar aqui na descrição também. Tá bom, galera? Beijão, deixa o like. Fiquem com Deus. Até a próxima.